Começamos falando de vacina, sobre eficácia global de 50,4%. O que mais teve foi ouvinte sem entender por que é que a eficácia foi diferente da divulgada na semana passada, de 78% até 100% em alguns casos. Então a gente convocou quem entende do assunto para nos ajudar. O Gustavo Alves está aqui conosco, ele é doutor em biotecnologia e pesquisador da Faculdade de Medicina da USP, Ribeirão Preto. Então temos aqui uma pessoa que sabe tudo, um pesquisador da USP para tirar todas as nossas dúvidas. Gustavo, muito obrigado por estar aqui conosco, uma boa tarde, bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Já vou começar de imediato te pedindo para nos explicar essa diferença de eficácia global e da eficácia anterior que foi divulgada. Isso não coloca a vacina em xeque, certo? Certo, muito boa tarde, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Veja bem, aqueles primeiros resultados que foram apresentados, talvez até no afã e na necessidade, porque o que a gente vê em relação às vacinas é esse propósito de acalmar as pessoas, de trazer essa luz, não no fim do túnel, mas essa possibilidade de que a gente consiga iniciar esse processo de resolução. Esses números foram baseados nas infecções, não na sua totalidade, elas se referiram ali naquele momento no que a gente chama de infecções leves, era um número ali de cerca de 77,96%, 78%, então era um número estratificado, digamos assim. A Coronavac, ela utilizou nesse projeto, até esse momento, 252 participantes. Desse total foram então estratificados aqueles casos leves, os casos moderados, os casos mais graves, e esse número, ele se referia então, esse número inicial, ao número de pacientes que estavam em casos que a gente chama de leves. Agora foi feito agora não, esse número já era de conhecimento, mas foi apresentado então um quantitativo geral de todas as pessoas que foram submetidas ao teste, inclusive os placebos. Obviamente que esse número ele cai, e ele cai por um valor que, ao primeiro momento, para as pessoas, dá a falsa impressão de que a vacina não tem eficácia. Ela tem eficácia, mas ela tem uma eficácia geral, quando ela é dimensionada para todos os grupos, menor do que se você pegar estratificado. Veja que aqueles 7 voluntários, que eram os casos mais graves, tiveram 100% de eficácia, mas foram 7. Eu não posso me basear só no 7 e falar que a vacina tem 100%. Eu preciso pegar todos os outros grupos que chegaram nesse momento, veja bem, nesse momento da pesquisa, ao número de 50,4, arredondando aí. Esse número pode mudar mais para frente, porque nós vamos ter a chegada de outros voluntários. Na fase 4, quando as pessoas, a gente chama de fase 4, é aquela fase em que o produto já vai estar em uso, então vai haver um monitoramento, então aí serão milhares, milhões de pessoas, esses números podem mudar, obviamente. Doutor, Lana Canepa falando aqui. Importante também destacar que a proteção por parte da vacina foi muito melhor, a eficácia, entre casos moderados e casos graves, segundo o que levantou esses números que foram anunciados no dia de hoje. São essas pessoas que a gente tem que proteger? Exatamente, porque, veja, a Coronavac, ele tem uma taxa de cerca de 60% das pessoas são assintomáticas. E quando a gente pensa em suscetibilidade, que é a grande característica, é sempre importante lembrar que o SARS-CoV-2, a grande diferença que ele tem para o SARS-CoV-1, para a MERS, que é aquela do Oriente Médio, e para outros vírus, os influenza e etc. e tal, é que ele tem uma transmissibilidade muito alta, embora tenha uma letalidade baixa. Só que essa transmissibilidade nesse público que você citou aí, Lana, os idosos, as pessoas que sofrem mais com a doença, as pessoas que têm o perfil mais suscetível devido ao histórico de outras comorbidades, essas são a de maior preocupação para nós. São pessoas que, quando adentram ao serviço de saúde, elas correm um risco muito maior de que a evolução da doença se dê de maneira mais rápida do que um indivíduo que, digamos, não esteja nesse perfil. Então, a preocupação grande, e aí já pensando, Lana e quem está nos ouvindo aí na Band, já pensando na campanha de vacinação, quando for começar a vacinar, quem que a gente vai vacinar primeiro, eu acho que essa é uma grande preocupação estratégica que o Butantan, o governo do Estado de São Paulo e o governo federal precisam, então, colocar como prioritária.
A gente estava conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Dr. Gustavo Alves, doutor em biotecnologia, pesquisador da Faculdade de Medicina da USP, para falar sobre a Coronavac.